Oi, tudo bem? Sou a professora Ednanda, professora de Sociologia, e eu irei trazer para você pontos importantes do capítulo 10, Cultura e Sociedade. Né? É um capítulo da etapa 2 de Sociologia, referente à avaliação 3, certo? Cultura e Sociedade, página 308. É importante que você esteja de posse do seu material didático, do seu livro. Abra-o, por gentileza, na página 308. Eu vou colocar para compartilhar na tela, para que nós juntos possamos abordar os temas aqui que aqui serão tratados. 308. Capítulo 10, Sociologia, Cultura e Sociedade. Logo na primeira página, o autor nos traz duas ilustrações. Uma da tribo da aldeia Yanomami, em São Gabriel da Cachoeira, no Amapá. Foi uma imagem tirada em 2010. E aí é dito o seguinte, que ainda existem povos indígenas que vivem com pouco ou nenhuma tecnologia, né? Ao contrário do que ocorre em grandes centros urbanos. E aí você vê um paralelo, né? Numa imagem colocada a tribo Yanomami, com sua nenhuma ou quase nenhuma tecnologia, né? Eles vivem dessa forma, que alguns dizem de uma maneira ainda precária, obsoleta, né? Mas aí para eles, a partir da sua visão de mundo, não é bem assim, né? Os anormais são os outros, né? Os outros que vivem em grandes centros urbanos. Na outra ilustração, nós vemos uma empresa de venda de roupas e calçados online em Las Vegas, nos Estados Unidos, em 2010. Um outro paralelo, é trazido uma outra perspectiva de mundo, de se viver em sociedade. E é dito o seguinte: hoje em dia não precisamos mais nos deslocar a lojas físicas para comprar diversos produtos que podem ser adquiridos pela internet. E a velha comodidade, né? A tecnologia ela avança tanto a um nível que nós não precisamos nos deslocar para as lojas físicas para comprarmos produtos, né? As nossas contas de água, luz, boletos, né, etc. Nós conseguimos pagar do conforto de nosso lar, né, de forma online, e isso facilita a vida para alguns, né? Vamos seguir, ainda na 308. Gostaria de pedir que você me acompanhe na leitura desse primeiro parágrafo, certo? Uma das ideias centrais da sociologia é que os seres humanos são seres sociais, vivem em grupos e precisam do outro para sobreviver. Mas o modo como essa vida social foi organizada variou muito ao longo da história e dos diferentes espaços geográficos habitados pelos seres humanos. O autor nos coloca um ponto crucial, central da sociologia. Ele vai dizer, ele afirma que os seres humanos são seres sociais, ou seja, nós vivemos, habitamos em sociedade e isso nos faz seres sociais, viventes em sociedade, né? Vivemos em grupos sociais. O autor nos coloca que nós precisamos do outro para sobreviver. Isso é uma premissa que ninguém ousa colocar um ponto contrário, né? Mas ele vai dizer que o modo como essa vida social ela vem sendo organizada, ela muda ao longo da história da humanidade. Ela passa por diversas transformações. A sociedade não foi sempre do modo que está hoje, né?
A sociedade hoje é fruto de uma longa trajetória de mudanças, né, que ocorreram ao longo, né, com o passar do tempo. E isso vai variar muito, com base no tempo histórico, no período histórico que nós nos detemos, certo? A sociedade ela varia de acordo com o tempo histórico. Vamos nos deter a dois conceitos importantes que são muito presentes no capítulo 10, que são dois conceitos. É o conceito determinismo biológico e determinismo geográfico. Se você leu esse material didático, acredito que deu para aprender alguma coisa sobre isso. Mas se não, vamos lá, nos atentar de forma mais detalhista aos dois conceitos. O que seria determinismo biológico? Ainda na página 308. O determinismo biológico, ele atribui características inatas, né? E aí você vê nesse glossário que já traz o significado inato de nascença. São as características que nós trazemos, né, de nascença, que nós herdamos dos nossos ancestrais, que nós herdamos dos nossos pais, certo? Então, o determinismo biológico, ele atribui essas características inatas a algumas raças ou grupos humanos. Nessa visão, o comportamento social é resultado das características biológicas dos indivíduos, né? Lembrem-se disso. Mais na frente eu detalho mais. Vamos seguir. O que seria então o determinismo geográfico? O determinismo geográfico, ele considera que os aspectos físicos e geográficos do território condicionam o comportamento cultural dos grupos humanos, certo? Lembrar disso, que no determinismo biológico são as características inatas, né, de algumas raças ou grupos humanos que determinam o comportamento social, certo? O comportamento social do ser humano, como ele vai se portar na sociedade, está condicionado ao que ele traz de nascença, as características que ele traz, né? A herança genética dele, certo? Já o determinismo biológico, ele vai dizer que o que determina o nosso comportamento na sociedade já são outros aspectos, no caso, são os aspectos geográficos. Ou seja, o lugar que nós moramos, que nós habitamos, eles vão ser determinantes na nossa forma de comportar-se socialmente, culturalmente, né, na sociedade. Entendido, gente? Espero que sim. Mas vamos ainda nos deter a esses determinismos. Vamos aqui para a página 309. Nós vamos pontuar agora o determinismo biológico ao Brasil, certo? Vamos tratar dele, né, nessa visão mais centralizada, né? No caso, vamos nos portar ao Brasil. Vejam só, o segundo parágrafo. Essa corrente teórica procurou explicar os comportamentos sociais dos grupos a partir de suas características biológicas. Nós estamos falando aqui do determinismo biológico ainda. Nessa visão, o biológico comandava o social. Lembrar disso, né? Para o determinismo biológico, certo? As características biológicas inatas, que nós traduzimos de nascença, é que vão determinar, comandar a forma de comportamento social de cada um, certo? Devido à forte presença do negro e do indígena na formação social brasileira, né? Aqui a questão racial assumiu um destaque muito importante no Brasil. Ou seja, na visão de alguns historiadores, né, cientistas, que vão estudar
a sociedade brasileira, através desse conceito determinista biológico, né, que vai dizer que o biológico comanda o social, eles vão usar essa, esse conceito de uma forma um tanto pejorativa, entende? Porque eles vão acreditar que o negro e o índio, o indígena, eram biologicamente inferiores ao branco. Né? Vejam só, os cientistas brasileiros, quando vão se apropriar do determinismo biológico desse conceito, né, eles vão dizer que o negro, o índio brasileiro eram biologicamente, né, eles nasciam, eram geneticamente, né, biologicamente determinados para serem inferiores ao homem branco. Então, índio e negro era inferior ao branco. Nessa visão do determinismo biológico, à luz da formação do povo brasileiro para alguns cientistas, certo? Vamos continuar na 310, mas antes disso eu quero atentar para outro ponto, certo? Eu peço permissão para que nós tratemos ainda na 309 de um fator relacionado à hereditariedade. O determinismo biológico, ele está muito voltado para esse fator hereditário, né? Ele trata das características inatas, né? Que o homem ele já traz de nascença todas as características, toda a forma de comportamento social, a forma como ele se comportará durante a vida toda, já é determinado. A gente chama isso de hereditariedade. Então, aqui ele vai dizer: as aptidões de uma pessoa seriam transmitidas pela hereditariedade e não poderiam ser modificadas pelas influências sociais do meio ou pela educação. Ou seja, no determinismo biológico, né, tudo seria hereditário. Você já traria, né, do nascimento, né, você já seria determinado geneticamente para se comportar de uma determinada maneira. Nada, somente nada poderia modificar essas características que foram repassadas hereditariamente. Nem mesmo o meio que você vive poderia modificá-lo, nem a educação. Você nasceria de uma determinada maneira e seria até o final da sua vida, até o final da sua existência. É lógico que esse conceito caiu por terra, né? Isso não se aplica à nossa ciência atual, contemporânea, ok? É uma visão muito racista, obsoleta, né? E até cruel. Porque eles chegavam a dizer, né, nessa teoria, nesse determinismo biológico, que o atraso econômico e cultural do Brasil, naquela época, né, que eles trabalharam com esses temas, século XX, por aí, dizendo final do século XIX para o XX, então ele vai dizer que o atraso do Brasil, do ponto de vista econômico e cultural, seria resultado da miscigenação das diferentes raças. Então, para eles, para esses cientistas adeptos do determinismo biológico, a miscigenação do povo brasileiro seria um fator ruim, não seria algo que traria uma riqueza, né, das raças, uma democratização de diferentes culturas fluindo e confluindo dentro de um espaço, de um país, né? Para eles, a miscigenação ela gerava um resultado racial inferior. Mas por que isso? Porque eles acreditavam na superioridade, né, do homem branco, né? Tanto o índio como o negro eram raças inferiores. O branco é que traria progresso para o país. Daí explica-se, né, o fato deles terem
defensores do branqueamento da sociedade brasileira. Vamos falar ainda, nessa mesma página, de um outro conceito, né? Agora um conceito chamado de darwinismo social. É um conceito elaborado à luz do determinismo biológico. O que o darwinismo social defendia? Eles acreditavam na existência de uma seleção natural. Lembrar desse aspecto, certo? Seleção natural. Dos mais aptos, isso no plano social, né? Que tenderiam a ser mais bem-sucedidos e a dominar os menos aptos. O que seria isso, né? De fato, o que eles acreditavam? Eles acreditavam que a sociedade era fruto de uma seleção natural. Eles separavam os seres humanos entre os aptos, né, no plano social, aqueles que dominariam, que seriam mais preparados, e do outro lado estariam os menos aptos, os que não são tão bem-sucedidos na sociedade e que estariam numa condição de dominados, certo? Lembrem-se disso. Caso for abordado em sua prova, esse conceito darwinismo social. Vamos avançar agora para a página 310. Mas antes disso, eu vou falar de um ponto que eu não posso deixar de falar. No último parágrafo da 309, você está vendo uma imagem, né, uma ilustração, que é o esquema de crânio feito com base na frenologia, no século XIX, na França. A frenologia foi um conceito defendido por cientistas europeus, certo? Eles elaboraram esse conceito, desenvolveram por volta do século XIX na França, e eles acreditavam no seguinte, né? Esses cientistas desenvolveram técnicas para medir o tamanho e as proporções dos cérebros de diferentes povos. Qual era o objetivo deles? Ao medir o tamanho do cérebro humano, ao fazer uma análise das dimensões cranianas, eles acreditavam, objetivavam detectar faculdades mentais, aptidões sociais e traços de caráter a partir das dimensões cranianas. Ou seja, eles acreditavam que era possível, a partir do tamanho das dimensões cranianas, saber detectar se o ser humano em questão, né, apresentaria problemas mentais ou não, qual seria a aptidão social dele, a habilidade, né, social, até o caráter, se seria uma pessoa de boa índole ou não, tudo isso a partir das dimensões cranianas, certo? Agora sim, vamos para 310, falar de Cesare, né, de um italiano. Ele era um italiano, Cesare Lombroso, e ele desenvolveu um estudo na área criminal, certo? Ele acreditava no seguinte, que a criminalidade era um fenômeno hereditário e biologicamente determinado. Lembrar que o Cesare Lombroso, ele era adepto também do determinismo biológico. O que ele acreditava? Vejam só, ele acreditava que a criminalidade era hereditária. Se o seu pai, porventura, fosse um criminoso, ou o meu, ou de quem quer que seja, o filho necessariamente também seria, certo? Porque isso era um traço hereditário, certo? Um traço inato, certo? Vamos avançar. Ainda na 310, nós vamos falar de um cientista brasileiro, Oliveira Viana. Nasceu em 1883 e faleceu em 1951. Francisco José de Oliveira Viana era o nome. Ele estudou ciências jurídicas e sociais, foi professor na Faculdade de Direito do Estado do Rio de Janeiro e ocupou cargos importantes na administração pública, isso após a Revolução de 1930.
Ele ainda foi consultor jurídico do Ministério do Trabalho, no governo do Getúlio Vargas. Ele teve forte influência na criação da Previdência Social, na legislação sindical e trabalhista do nosso país. Ele ainda foi membro da comissão que redigiu o projeto da Constituição de 1934. E o Oliveira Viana, ele também era adepto desse conceito do determinismo biológico, né? Entre as principais obras dele, nós temos o Idealismo na Constituição, que foi de 1920, né? E ele faz uma crítica ao sufrágio universal, o direito de voto a todos os brasileiros. Ele achava que isso era errado, né? Não via isso como algo democrático. Ele foi, lógico que hoje nós trabalhamos com os conceitos do Oliveira Viana mais para fazer uma crítica, né, das atrocidades de pensamento propostas por ele, certo? Ele era, como eu disse, ele era adepto do determinismo biológico, ele era adepto da eugenia, da raça pura, né, da raça branca, e ele aplicou essas teorias, influenciou no governo brasileiro, né? E ele queria que a população brasileira ela fosse conduzida a um branqueamento, né? Para ele seria fundamental para o desenvolvimento cultural, social e econômico do país, certo? Oliveira Viana, ele estimulou, certo? Ele estimulou a criação de uma legislação, ele influenciou fortemente, né? Já que ele queria o branqueamento da população, então ele influenciou nessa legislação voltada ao controle da imigração no nosso país, no Brasil. O que ele estimulava? Se lá na sua prova tiver a pergunta. Oliveira Viana estimulava o quê? A entrada de quais povos no Brasil? Ele estimulava a entrada no país, né, por meio dessa legislação. Ele estimulava a entrada de europeus brancos, porque ele queria o branqueamento da população, porque ele achava que o branco era uma raça superior, né, uma raça que levaria o Brasil ao progresso. E ele desestimulava quais povos? A entrada de quais povos no nosso país a partir dessa legislação? Ele desestimulava a entrada de japoneses, mestiços e de pessoas com deficiências físicas. Então, ele queria que entrasse no Brasil homens brancos, né, para favorecer o branqueamento, e desestimulava a entrada de japoneses, mestiços e pessoas com deficiência, porque ele acreditava serem pessoas inferiores, assim como o negro e o índio, certo? Vamos avançar até a página 311, por gentileza. Vamos ver o seguinte: Homo sapiens, uma espécie de diversas culturas. Vocês saberiam me dizer qual o conceito de Homo sapiens, o que significa? Né? Nossa espécie, ela é Homo sapiens, sapiens. Então, significa que o homem é sábio e que reconhece que é sábio. Homo sapiens, sapiens, significa homem sábio que reconhece que é sábio, certo? Ainda nesse parágrafo, tem algo importante que pode ser objeto de análise da sua prova. O que historiadores eles estudam, o que eles registram ao longo, né, da história da humanidade, ao longo da vivência desses cientistas na própria ciência, na própria formação da ciência. Então, eles têm registrado uma enorme variedade de culturas e tipos de sociedades humanas ao longo do tempo. Então, lembrar, historiadores e antropólogos, eles vêm fazendo ao longo da história, né, ao longo da história da ciência, esse levantamento de uma enorme variedade de culturas, né? A gente, quando fala em cultura, a gente fala no plural, porque existem inúmeras, né? Inúmeros tipos de sociedades humanas ao longo do tempo histórico, certo? Vamos para 312. Vamos avançando. Para 312.
Pronto. Ainda nesse avanço que nós fizemos, finalzinho da 312, no penúltimo parágrafo, para ser mais precisa. Caso na sua prova tenha a seguinte pergunta, né? Cientificamente, o que a biologia, enquanto ciência, investiga, estuda, né? O objeto de análise, de forma mais pontual, da biologia é a concepção de uma nova vida humana, né? Eles tentam explicar o surgimento, a concepção da vida humana, né? Bio quer dizer vida, e logia, estudo. Então, a biologia é o estudo da vida, né? Ela estuda a concepção de uma nova vida humana, ela tenta explicar. Agora sim, vamos para 313. Vamos falar da natureza humana. O que seria, como nos tornamos humanos? O que nos faz seres humanos? Então, você não esqueça. O que nos torna seres sociais, humano, né? A nossa natureza humana é fruta do convívio com outros seres humanos. Então, o fato de nós convivermos com outros seres, isso é de suma importância para o nosso processo de humanização, sensibilização, né, em relação ao outro, à tolerância, ao exercício da empatia, né, de se colocar no lugar do outro, né, a partir de suas dores, de seus conflitos. Então, a natureza humana, ela é possível a partir do convívio com outros seres humanos. Vamos falar de educação. É um conceito de Emile Durkheim. Vamos até a 317. Por gentileza, vamos falar do Emile Durkheim. Pronto. Aqui na 317, logo no início, nós temos um trecho, um fragmento, né, do livro Educação e Sociologia, de Emile Durkheim. Ele vai dizer o seguinte sobre a educação. A educação é a ação exercida pelas gerações adultas sobre as novas gerações que não se encontrem ainda preparadas para a vida social. A educação tem por objetivo suscitar e desenvolver na criança certo número de estados físicos, intelectuais e morais. Lembre-se que para Durkheim, né, a educação ela exerce um papel fundamental e total, geral. Ela modifica, né, ela desenvolve na criança estados físicos, né, intelectuais e morais. Ou seja, ela nos ensina a como nos comportar, a como nos portar em sociedade. Né? Ela nos prepara intelectualmente, moralmente. Então, a educação para Emile Durkheim, ela tinha um poder, um objetivo bem geral no desenvolvimento do ser humano, da criança, certo? Gente, por hora é isso. Eu agradeço por você ter ficado me ouvindo até agora. Desejo imensamente, fortemente, que você faça uma boa prova, leia as questões com tranquilidade, buscando uma reflexão. E é isso. Boa prova, bom final de ano e muito obrigada. Muito obrigada. Felicidades.